Conheço o David quando ele tinha 15 anos de idade. O pai dele é um médico, um inventor muito conhecido nos Estados Unidos, muito famoso. E eu conheci a família toda dele, uma família fantástica. Mas quando esse homem aqui cresceu, ele foi para Harvard. Lá ele fez medicina, depois odontologia. Depois ele saiu para um instituto de tecnologia chamado Massachusetts Institute of Technology, que é chamado de MIT, ou MIT. Lá ele fez neurociência. Quando ele saiu de lá com esse PhD, ele fez mais um outro PhD de medicina natural. Aí ele fez outro PhD de medicina esportiva. E aí ele continua fazendo os PhDs dele. Né? Então, agora, qual foi o seu último PhD mais recente? Neurologia? Neurochemistry. Neuroquímica. Então, esse homem aqui é um PhD ambulante. Né? Ele é excelente, amo do coração, e foi ele que me apresentou a doTERRA. Antes de ser uma pessoa atuando na doTERRA como um membro da doTERRA, ele faz parte também do corpo clínico e corpo médico da doTERRA. Então, um dos trabalhos do Dr. Dave dentro da doTERRA foi fazer a mistura dos óleos e ver como o corpo responderia a essa mistura. Então, essa mistura é chamada de blend. Então, na doTERRA hoje tem blends que foram criados pelo Dr. Stoyer. Então, ele é um homem fantástico, tem um conhecimento fenomenal. Muito obrigado. Ok. Thank you. Eu vou falar completamente em inglês. We're okay with that? Yeah? No? Okay. Ok. Três coisas rapidinho. Primeiro, eu estou completamente agarrado aqui com fios. Então eu posso andar assim e talvez assim. Então, I'm sorry. Eu não posso ir para aquele lado. Só aqui no centro. A segunda coisa rapidinho é que o Dr. Miguel é meu médico. Ele é um homem incrível e cada vez que eu venho, infelizmente, eu tinha alguns problemas no meu corpo e ele está me ajudando. Eu fiz cirurgia hoje de manhã com ele e eu tenho uma coisinha aqui me agarrando em todo lugar para que tudo por dentro não saia acabando espalhando por fora. Então, se começa a ter um probleminha, eu tenho ele aqui. E a terceira coisa é que eu acabei de ficar viciado com o Instagram ontem à noite, ou hoje de manhã, e eu vou tirar uma foto com todos vocês para o Instagram e colocar no Instagram. Posso? Ok. Eu nunca fiz antes, então eu vou fazer rapidinho. Estamos em Porto Alegre, com toda essa gente fina, e vamos falar um pouquinho sobre doTERRA e os olhos. Foi bom? Thank you. Tá vendo? Até homens velhos podem aprender um pouco. Ok. Uma das coisas que eu mais gosto de falar sobre mim ou sobre a família é que eu adoro a natureza. Eu detesto ficar dentro da casa, eu detesto ficar dentro da escola. Eu sei que eu sempre estou na escola, mas eu não gosto, de fato. Eu adoro ficar fora de paredes. E isso tem uma razão por isso. Cada um de nós somos derivados de compostos orgânicos. E quando nós estamos juntos a certos tipos de compostos orgânicos, nosso corpo fica mais vivo, mais alive. Mais vivo? Mais vivo. Isso é super, super importante. Então, é esse princípio que nós vamos falar um pouquinho hoje, a maneira de que nós podemos adquirir mais paz, mais alegria, podemos perder peso, podemos aumentar o metabolismo, simplesmente usando certos compostos naturais. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer duas... I'm going to cut it in half. Vou cortar no meio, eu vou falar no início sobre a maneira de que compostos de óleos essenciais funcionam em nossos corpos. E a segunda parte, vamos falar sobre como que nós podemos usar esses óleos em nossas vidas. Como que nós podemos utilizá-los na cozinha, se nós queremos usar com nossos nenês, se nós queremos perder peso. Vamos falar sobre isso, ok? Então eu vou te dar protocolos da forma que possam ser utilizados na sua vida. Sound good? Bom? Okay, essa aqui é a minha família. Estamos faltando um. Ele está morando agora nos Filipinas. Não, está faltando duas. Não. Um. Ele mora nas Filipinas agora. Ele vai voltar para nós daqui a um ano. Eu sinto muito falta do meu filho. Estávamos falando com ele ontem até as 2 da manhã. Mas ele está lá servindo. Todo mundo quer isso. Eu não sei como se fala em inglês, em português. Tanquinho. Em inglês, todo mundo quer um six-pack.
Eu vou na internet, eu vou fazer um search. Por favor, eu preciso de um pílula mágico para que eu possa perder 20 quilos amanhã. Eu vou ter esse tanquinho prontinho para meu casamento, para meu new boyfriend ou girlfriend. Eu preciso perder amanhã. Não existe. Então, as coisas que nós vamos falar hoje não são pílulas mágicas. Eles foram criados e nós podemos utilizá-los de uma forma bem mais simples. Para que nós não andamos assim. Essas máquinas são incríveis. $300 mil. Mas cada um de nós, de vez em quando, eu especificamente, eu fico andando de dia em dia um pouquinho quebrado. Às vezes eu machuquei as costas, vamos supor, mas eu não falo com ninguém, eu simplesmente levanto e continuo com essa dor. Se eu tenho um problema de depressão, às vezes eu tenho medo de falar para alguém que eu tenho depressão, então eu não falo. Eu fico com medo que alguém vai me julgar, ou eu fico com medo que talvez eu não sou suficiente para meu partner, para minha esposa, para alguém. Então hoje é uma oportunidade para nós ser honestos com nós mesmos. Nós temos que ser honestos. Então uma das áreas que é super, super importante quando nós pensamos em nós é que nós temos que ser mestres no momento que nós olhamos no espelho para nós. Nós temos que ser bom em nos amar. Se nós não, if we don't love ourselves, se nós não nos amamos, é isso? Tudo que nós vamos falar sobre os protocolos hoje não funciona muito bem. Você sabia que você possa perder até quase 15 quilos, 15 pounds, 7 quilos em um mês, simplesmente pela alteração da maneira de que você pensa em si. Você vai falar sobre isso daqui a pouco em junho, correto? A maneira de que nós pensamos altera a maneira de que nosso corpo responde. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas isso é muito, muito importante. Nós temos que ser mestres de nós. Ninguém pode nos amar mais e de repente, modificar nosso metabolismo, a maneira que nós sonhamos ou dormimos. Somos nós. Okay? Os óleos essenciais são... é um tópico bem interessante para mim. Eu fiz muitos anos de escola. Eu estudei algumas coisas ao respeito do corpo, do cérebro, das maneiras de que nós podemos utilizar certos compostos sintéticos ou orgânicos para que nós podemos ser mais saudáveis. Mas eu não aprendi nenhum dia, não foi estudado nenhum dia dentro da escola. Depois de 17 anos de escola. Nenhum dia. É uma coisa super triste. Agora está mudando um pouquinho. Mas ninguém falava dos óleos essenciais. Mas existem milhares e milhares de estudos. Não é uma coisa de bruxaria. Eu não sei como se fala em português. Isto é ruim? Em inglês é uma bruxaria, tá ok? Em inglês nós falamos, bruxaria. Se o seu médico fala, eu tenho uma opção para você. Se você tem um cortezinho no dedo, coloque esse óleo essencial em cima, vai ajudar a sarar. Funciona. Mas, infelizmente, nos Estados Unidos, no mínimo, nós não utilizamos da maneira que devemos. Então, nós podemos ter confiança de que a maioria de tudo que nós vamos falar hoje tem especificamente um estudo que das coisas que eu falo foram baseados. Os protocolos estão definidos por causa dos estudos. Não foi simplesmente inventado. Ok? Isso é muito importante. No mínimo, é muito importante para mim. Ok, medicina sintética. Vamos falar sobre algumas das diferenças entre medicina sintética e orgânico. Medicina natural é bem mais eficiente. Funciona de uma forma super, super eficiente. A razão por isso é porque os compostos que existem dentro de produtos naturais, por exemplo, você pega uma folha de hortelã e você utiliza os compostos dentro dessa folha, vão integrar com as nossas células muitas vezes mais do que o composto sintético da mesma coisa.
Nós podemos criar os compostos sintéticos de hortelã, é super simples. Mas não entram nos células, não agem com nossas células da mesma forma. De fato, altera a maneira de que nosso código genético funciona. Nós vamos falar sobre isso também. Então, um dos pontos super importantes sobre os óleos essenciais é que eles agem com o nosso código genético de uma forma reparativa. Isso é muito, muito importante. Então, não importa se você tem 10 anos ou 98 anos. Nós podemos alterar nosso código genético de uma forma bem simples e passiva. A palavra passivo é super, super importante em medicina. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história de como que nós mudamos da utilização de coisas como óleos essenciais, comida mais orgânica. Quem sabe basicamente o ano em que isso mudou? Alguém pode adivinhar? Eu vou te ajudar. Começou depois de 1900. 1900, alguém quer adivinhar? 1928, bem perto. 1935 foi 1942. A razão por isso foi por causa de o que estava acontecendo em 1942. 1939 até foi a Guerra Mundial. É um grande problema. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Esse cientista, Dr. Fleming, de fato, você tem um hospital aqui em São Paulo, eu acho, que tem o nome dele. E também em Rio, eu acho, os dois. Mas ele de repente, por acidente, encontrou a maneira de que bactéria poderia ser morta ou, pelo menos, a concentração diminuir por causa do mofo que caiu das laranjas que ele tinha dentro de seu almoço. E depois de olhar para esse mofo, demorou mais 8 até 10 anos para saber como é que nós utilizamos esse mofo. Porque, infelizmente, o que eles estavam fazendo, eles pegaram o mofo e literalmente colocou por dentro do sangue dos pacientes. E vários pacientes começaram a ficar super, super doentes e alguns morreram. Então, eles tinham que entender como é que nós usamos esse mofo. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi a Guerra Mundial necessitava toneladas de mofo para que os soldados não estavam morrendo. Então, eles pegavam esse mofo, eles criaram uma forma sintética para que eles poderiam mandar toneladas de mofo para que os soldados não morrem. Então, agora, desde aquele dia, essa indústria sintética criou quase a maioria dos compostos orgânicos que nós utilizamos por causa daquele dia. Faz sentido? Então, desde aquele dia, ficou super, super simples para criar alguma coisa sintética, mas o problema é que não combina com o nosso corpo muito bem. Os óleos essenciais, por exemplo, foram usados por milhares de anos. Se nós estudamos o código genético, por exemplo, dos egípcios, nós podemos achar certos compostos que foram derivados de lavanda, de olíbano e de orégano. Está dentro do código. É uma coisa super interessante. Então, vamos falar um pouquinho sobre as plantas. Por que as plantas criam? Por que a natureza cria compostos no primeiro lugar? É bem simples. As plantas são igual a nós. As plantas querem reproduzir, eles precisam de defesa, eles precisam comunicar, eles precisam ter a oportunidade para passar esse código genético para a próxima planta. Então, as plantas e as frutas, através de anos e anos e anos, têm refinado esse processo de se proteger. É uma coisa super, super importante. Então, para nós simplesmente temos que pegar esses compostos e entender o que esse composto vai fazer para o meu corpo. Como é que eu posso usar esses compostos? E eu posso dizer, não é tão simples como às vezes nós pensamos. Tem certos compostos que, se nós utilizamos de uma forma ou a outra, pode reagir de uma forma diferente. Então, nós temos que entender quais são os métodos
através das pesquisas que nós podemos utilizá-las. Então, é muito importante. Então, para mim, essa little picture faz muito sentido. Se nós pensamos no Líbano, por exemplo, tem certos tipos de olíbano. Se você for para o mercado, você poderia comprar olíbano de 25 companhias. Todo mundo está vendendo olíbano, por exemplo. O problema é que o Líbano só tem a quantidade dos compostos de certos lugares do mundo. Então, se eu for atrás da casa de Ana Paula, por exemplo, e nós crescemos uma árvore de olíbano, claro que nós podemos dizer é orgânico, tem os compostos necessários para que nós podemos dizer que é olíbano, mas o problema é que nós precisamos ter certos compostos de uma certa quantidade para que reaja em nosso corpo para ter um efeito. Isso faz sentido? É super, super importante, porque às vezes nós pensamos que o Líbano, que é o Líbano, mas não funciona assim. Nós temos que ter o Líbano que vem de um lugar assim. Essa aqui é Somália. Se você pensa naquela árvore, está lá sozinho, não tem amigos, não tem ninguém, está chorando sozinho. Todos os animais naquela área estão tentando comer essa árvore, quer essa árvore para crescer os filhos. E a árvore está dizendo, olha, eu estou sozinho, eu gostaria de ter amigos. E para os pássaros, por favor, vem brincar comigo, mas não me destrui. Por favor, porque eu não tenho mais ninguém para passar meu código. Faz sentido? Então, os compostos de olíbano dessa árvore vão ser bem mais eficientes do que se for uma árvore que tinha, um lugar que tinha 36 mil da mesma árvore. Não precisa ser eficiente. Aquelas árvores podem passar toda a informação de um para o outro simplesmente com vento. Então, o que nós fazemos como cientistas é que nós temos que olhar no mundo inteiro quais são as áreas que vai produzir os compostos de uma composição de alta quantidade. Daí, cada vez que nós utilizamos olíbano, por exemplo, nós sabemos que a quantidade é exatamente igual. Como médico, isso é super importante. Se eu tenho uma criança, por exemplo, e eu estou pensando que eu estou dando 150 mililitros de alguma coisa para essa criança, mas esse próximo garrafinho, de repente, tem 320, eu vou machucar essa criança. Faz sentido? Então, é muito importante que nós utilizamos o que é chamado uma biblioteca para entender quais são os compostos. Então, deixe-me dar um exemplo. Vamos supor que essa aqui é orégano. De fato, é orégano. Então, vamos falar sobre orégano. Orégano é interessante. Nós podemos pegar orégano de Cuba. Tem um ótimo cheiro. Nós podemos cozinhar com esse orégano sem problema. Vai ter um gosto muito bom. Mas a quantidade de thymol ou carvacrol é menos de 15%. Mas se nós... Então, para cozinhar, está perfeito. Cozinha. Compra o orégano de Cuba e cozinha, não tem problema. Mas se você vai utilizar o orégano para diminuir a quantidade de fungas no pé de seu filho, precisa ter uma ação em cima de 75% de thymol. Isso faz sentido? Então, o que nós fazemos é nós criamos uma biblioteca, por exemplo, de todas essas frutas, plantas, árvores. Nós sabemos que dentro do orégano, de certos lugares do mundo, tem mais de 75% de thymol, e também carvacrol. E quando nós sabemos isso, daí nós podemos utilizar esta óleo de orégano para ser de uma forma protegida. That word's hard. Terapêutica. Ok, vamos inventar outra palavra em português, então. Therapeutic. Terapêutica. Se nós queremos utilizar o óleo de uma forma terapêutica, that's a hard word. Nós temos que alinhar o óleo que estamos querendo utilizar com essa biblioteca. E tem que ser igual cada vez.
Uma das razões que eu gosto muito da maneira de que doTERRA utiliza os olhos é porque eles seguem essa biblioteca exatamente. Eles utilizam milhões e milhões de dólares para saber que os olhos que nós confiamos que nós podemos utilizar, por exemplo, com meus pacientes, eles vão ser igual cada vez. É super, super importante. Tem questão? Anyone? Questions? Okay. Todo mundo gosta de chemistry? É tão interessante, não é? Nós poderíamos ficar aqui por 3, 4 horas falando simplesmente sobre isso. E de fato, vamos ficar aqui 3 horas falando sobre isso. Ok, tem algumas maneiras de como que nós podemos utilizar os olhos. Quantas pessoas aqui pensam que a única maneira que nós devemos utilizar um olho é para colocar no pele? Ninguém? Thank you. Quantas pessoas pensam que nós podemos colocar no pele e também que nós podemos respirar o óleo? E quantas pessoas acham que nós podemos, se o óleo é puro, que nós podemos ingestir o óleo? Ingerir. Vamos falar ingestir. Bem mais bonito. Ingerir. Ok. Então, com os olhos, se são puros, voltamos para isso, ok? Lembra que nós temos uma biblioteca. Nós vamos olhar para os olhos. Lavender, olíbano, grapefruit, tangerina. Nós sabemos que é puro. Sendo que é puro, agora pode ser ingerido e utilizado de uma forma terapêutica. Isso é muito importante. Então, os pulmões, por exemplo. Isso é sempre engraçado para mim. Eu estava falando para um grupo, foi um grupo bem grande, tipo, eu não sei, 20 mil, alguma coisa, de pessoas. E lá, muitas pessoas pensavam que todas as nãos, que nós podemos ingerir os olhos. Eu estava gritando, no, my goodness, todo mundo vai morrer, não é possível, não podemos. Eu falei, mas você está ok para respirar os olhos? Eles falaram, claro. Quando nós respiramos os olhos, estamos praticando aromatherapy. Eu falei, mas quando você está respirando os olhos, você está diretamente incluindo os olhos na circulação. É igual a ter por dentro. Não tem diferença. Só a quantidade que difere. E todo mundo lá fala, não. E de repente uma mulher gritou, nossa, eu estou matando meus clientes. Ela é massagem terapista. Ela começou a chorar, pensando, eu estou matando todos os meus clientes. Eu falei, não. They'll be okay. You're just fine. Então, primeiramente, nós podemos respirar os olhos. Se você está querendo ter uma reação mais rápido, o mais rápido possível, você vai respirar o óleo. Então, por exemplo, se você tem uma criança que está sempre agitada, você sabe de que eu estou falando, ele não pode parar. É o meu filho, por exemplo. Meu filho é assim, você fala com ele fica assim. Eu falo, Brayden, por favor, para. Ok. Daí ele muda para cá e faz assim. Eu falo, Brayden, por favor, para. De repente, ele vai parar depois que eu bate na cabeça dele, parei. Daí ele parou. Essa opção, ou eu posso dar os olhos para respirar um pouquinho. Eu prefiro não ir para a cadeia, então eu vou dar os olhos para que ele não fique agitado. Mas funciona muito, muito bem. Então, é um exemplo para ajudar alguém que está super agitado, super ansioso, depressivo, que está chorando, alguém que você ama, que está tendo um daqueles momentos que você gostaria de ajudar naquele momento. Você pega os olhos e deixa com que eles respiram bem fundo. Basicamente por 10 segundos. Tem uma coisa no sistema límbico que muda depois de 5 até 10 segundos. Não é, às vezes você vai ver pessoas falam, eu peguei qualquer óleo. Coloquei esse óleo. Não faz diferença. Tem um bom cheiro, mas não fez nada. Mas claro que não fez nada. Você não deixou com que seu cérebro pode adquirir uma reação e criar uma nova reação com os olhos. Então, normalmente eu falo, respira bem fundo, 10 segundos. Deixa com que o cérebro pode te ajudar e o sistema límbico possa agora começar a agir. Faz sentido? Então, é bem simples. Nós vamos falar sobre protocolos de novo. Nosso sistema límbico é o sistema que controla a maioria das emoções que nós
pensamos que são difíceis às vezes. Raiva. Está vendo lá embaixo? Aqui? Não preciso dizer porque está lá. Medo, raiva, prazer. Para mim, a emoção mais importante é prazer. Prazer é super, super, super importante para nosso cérebro. De fato, em toda a informação que eu tenho estudado durante os anos, é super complicado. Nós poderíamos falar com o doutor aqui, ele vai falar sobre todas as coisas complexas que existem no cérebro, porque são muitos. Mas se nós quebramos todas essas complexidades para uma só coisa, é prazer. Nosso cérebro gosta de nos recompensar quando nós agimos de uma forma que ajuda nosso corpo a sarar, ou ser mais feliz, ou descansar. Faz sentido? Então, se tem qualquer emoção que nós queremos amplificar, é prazer. E os olhos funcionam nessa forma, de uma forma excelente. Eu vou te dar um exemplo daqui nos protocolos, ok? Nós vamos falar um pouquinho. É uma maneira que ajuda todo mundo. Não faz diferença da idade, do sexo. Ajuda. E o último é que nós podemos utilizar os olhos na pele. Os olhos passam por dentro da pele, mas é de uma forma mais lenta. Então, de novo, se você tem alguém que está super agitado e você está querendo ajudar um pouco, se você coloca nas mãos, por exemplo, ou eles colocam no peito, vai demorar um pouquinho, porque tem que passar para ter um efeito. Ok. Essa aqui é uma das razões porque os olhos são tão eficientes. Isso aqui é interessante para vocês? Vocês estão ficando cansados, querem dormir? Não? Ok. Porque eu posso dançar um pouquinho. Eu tenho os hips que podem mudar. Actually, não, eu não posso dançar. Oh, doctor! Não, just kidding. Ok. Essa aqui é uma das áreas super, super importantes para entender. Okay? Então, vamos falar um pouquinho sobre nossos corpos. E é o seguinte. Todas as nossas células estão criadas para defender contra a infusão ou intrusion de compostos normais que existem ao nosso redor. Quase tudo que nós comemos, quase tudo ao redor de nós, tem uma dificuldade para entrar por dentro das células. Isso é muito importante, porque se tudo que nós tocamos poderia entrar por dentro de cada uma de nossas células, estaríamos modificando o nosso código genético diariamente, de uma forma que poderia ser boa ou poderia ser ruim demais. Pensa, por exemplo, na gasolina. Vai colocar gasolina no seu carro. Gasolina de forma química é quase igual a forma dos compostos que existem nos óleos essenciais. Tipo, é um composto orgânico, tem uma... por causa da formation... não sei como se fala... bem, isso. Por causa da formation, a maneira que os carbons juntam um com o outro, a maneira que está formado, por causa disso fica muito estável e pode entrar em nossas células bem em uma forma passiva. Quando isto entra de uma forma passiva, estraga ou amplifica a produção de proteínas imediatamente. Então, a razão porque compostos sintéticos que são derivados de gasolina, por exemplo, a maioria dos cremes que nós colocamos, a maioria dos shampoos ou conditioners são derivados desses compostos. E se você olha na internet, uma mulher típica que utiliza um shampoo sintético ou conditioner sintético, os cremes sintéticos, tem mais de 2 pounds. How much is that in kilos? 2 pounds. 2 pounds is... Huh? 1 quilo. Ok. 1 quilo de compostos sintéticos que estão sendo guardados no corpo, especificamente na gordura da mulher. Isto é incrível. Já pensou de ano depois de ano depois de ano? Quando nós pensamos em fazer um cleanse, eu vou fazer um cleanse de um shake, ou eu vou fazer por 7 dias. Isso não faz nada se estamos incluindo esses compostos derivados com
compostos de gasolina, por exemplo, que foram usados para criar as coisas que estamos comprando. Então faz sentido porque nós temos que mudar de uma forma mais jovem possível, é melhor para nós para sempre. Então essa aqui é super, super importante. Os compostos de óleos essenciais, especificamente compostos orgânicos, possam entrar por dentro do céu nos lugares chamados channels, porque são pequenininhos no início. Então são bem pequenininhos. E a segunda razão é porque eles não interferem com essa área aqui. Eles se juntam e passam por dentro e para fora. É uma transmissão chamada passivo. Então, para mim, é uma das razões que é super importante quando as pessoas me perguntam sobre the toxicity. Como se fala toxicidade? Is that right? Toxicidade? Ok. Quando nós falamos sobre toxicidade, é por causa desse princípio que é muito difícil adquirir toxicidade com os óleos essenciais. Porque eles podem passar por dentro e sair quando está cheio ou não é preciso. Porque não requer energia para passar de um lado para o outro. Isso faz sentido? É super, super importante. Porque quando nós pensamos, se nosso filho, vamos supor que eu tenho um filho de 8 anos. E eu gostaria de utilizar uma das combinações dos óleos para que ele possa se sentir melhor, mais relaxado, para que ele possa dormir melhor. E daí eu coloco 1 ou 2 gotas nos pés dele, eu coloco 1 ou 2 gotas no peito do meu filho. Mas não está ajudando muito. Está ok se eu posso colocar mais 1 ou 2 gotas no meu filho? E a resposta é sim, até que você atinja um resultado. Razão por isto é porque os compostos podem entrar e sair passivamente. É super, super importante. Ok? Ok. Outra razão porque... Eu acho que daqui a pouco nós vamos falar sobre os protocolos, ok? Mas essa aqui para mim, como nerd... Como se fala nerd em português? Nerd. Eu sou o presidente do Clube dos Nerds. Se alguém gostaria de fazer parte do clube, por favor, me manda um e-mail. Nós podemos falar juntos por alguns minutos. E podemos ter um nerd meeting. Vai ser ótimo, eu prometo. Ok? Mas cada um de nossos células reagem de uma forma que aquela célula foi designada para reagir. Cada célula, por exemplo, no pele, tem um trabalho para fazer. Cada célula dentro do fígado tem um trabalho para fazer. O coração tem um trabalho para fazer. Faz sentido? Então, cada célula existe certas áreas para receber informação, para aumentar a produção de certas proteínas, para aumentar a defesa, para dar informação para o parte por dentro do céu, porque lembra, a maioria dos compostos que nós utilizamos, vamos supor, quem gostaria de ter pele mais jovem? Okay? Quem quer... Okay? Eu tenho 123 anos, a pele está um pouquinho... Está vendo? Eu estou utilizando os óleos direto, está muito bom por enquanto. Okay? Mas, é o seguinte, se eu gostaria de ter pele mais jovem, normalmente o que acontece é que nós vamos pegar certos cremes, nós vamos utilizar um método para ajudar a pele a ser mais jovem. Mas, de verdade, o que nós queremos demais é para aumentar a produção de colágeno. Se nós podemos aumentar a produção de colágeno dentro da base do dermis, fica mais firme para que não chegue até os wrinkles e não começa a cair. Ok? O que está acontecendo dentro do céu, então? Por que os óleos essenciais são tão beneficiais na área de pele, por exemplo? É o seguinte, normalmente quando nós colocamos esses cremes, eles vão reagir na parte de fora da célula, porque não vão entrar por dentro, porque requerem um sistema ativo. A célula precisa utilizar energia para pegar aquele composto, para dar aquela informação por dentro. Mas com os óleos essenciais, uma das coisas interessantes é que eles vão comunicar por fora, mas também entra por dentro.
Isto é ótimo, porque quando isto acontece e nós utilizamos os compostos da maneira correta, nós podemos indicar para aquelas células que vão produzir colágeno, por exemplo, que está na hora de começar a produzir a colágeno de uma mais alta, at a higher production level, uma produção maior. Faz sentido? I'm sorry. De vez em quando é tão difícil porque meu cérebro está correndo. Eu adoro ensinar sobre isso, eu adoro falar sobre... Mas o meu cérebro está lá no fim da sala e eu estou aqui com a língua fazendo... não, os dois não são juntos. Daí eu começo a suar. Daí eu começo... É uma coisa super triste. Ok. Mas isso faz sentido porque é tão interessante. Daí, a única coisa que nós temos que fazer é entender quais são os compostos daqueles óleos específicos que vão ajudar aumentando a produção de colágeno. É uma coisa super, super fun. Para mim dá alegria. É ótimo. Ok? Alright. A terceira coisa que é super importante sobre os óleos essenciais é que eles, em inglês, você fala multifactorial. Isso significa... Are we cold? Está com frio? Oh, okay. Too bad. Turn it... No, just kidding. Não, está bem. Ok, uma das coisas super interessantes... Vocês têm que vir comigo para o Nordeste dos Estados Unidos. Eu compro casacos para vocês. Eu vou comprar tudo que precisa. 3, 4 casacos para vocês aqui do Brasil. Lá, nós estamos nadando no mar agora, nesse clima. Com 20... Ok, never mind. Ok. Meu coração é brasileiro, mas o resto do meu corpo não sabe que eu sou brasileiro. Ainda pensa que eu sou um norte-americano que deve ficar lá no friozinho, mas meu coração está tentando sair do meu corpo. Ok. Então, se você está me vendo suar, não é suor, meu corpo está chorando, porque adoro o Brasil. Ok. Uma das coisas super interessantes sobre os óleos é que eles possuem a capacidade de alterar ou afetar várias formas de células ao redor de nós. Podem ser nossas células, por exemplo. Lembra, se nós queremos aumentar a produção de colágeno, esses compostos estão agindo na parte de fora da célula e também por parte de dentro. Uma coisa super interessante. Mas também, aquela mesma óleo, por exemplo, se falamos de cássia é muito bom para a pele. Se nós pensamos em cássia pode matar bactéria, mata vírus, diminui a concentração de mofo, por exemplo, e aumenta a capacidade de criação de colágeno nas células. Então, é por isso que os óleos essenciais são tão interessantes para nós como nerds. Tem alguém que gostaria de juntar comigo no clube de nerds? Tem algumas? Oh, thank you. Muito obrigado. Eu estava ficando muito sozinho lá. Toda noite chorando só para mim no espelho. Tão triste. Então, vamos falar sobre alguns dos protocolos da maneira de que nós podemos utilizá-los. Ok? Alguém tem pergunta? O que é óleo de cássia? Estou perguntando. Óleo de cássia? Ok. Óleo de cássia é bem similar do... O que é cinnamon? Canela? Canela. Os dois são quase iguais. Cássia, a única diferença é que cássia é mais barato. Então, se vocês vão querer comprar os dois, compre cássia, mais barato. Ok? É isso que eu faço. A segunda coisa é porque eu adoro cássia, é porque a concentração de uma coisa chamada aldehyde, o que é o composto ativo de cássia, um dos compostos ativos. What is it? Yeah. Chamado cinnamaldehyde. Por favor, escreve isso de novo. Cinnamaldehyde. Você entende? It's a big word, it's awesome. Então é o seguinte, cinnamaldehyde, que é uma juntação de cinnamon com aldehyde. Cinnamaldehyde é o composto que mata bactéria, vai matar vírus e ajuda o céu a produzir mais colágeno.
Então é um composto super, super ativo. E faz uma outra coisa super interessante. Bactéria detesta ser sozinho. São iguais à minha esposa. Ela detesta ser sozinho. Eu não me importa ser sozinho de vez em quando. De fato, eu adoro. Mas cinnamaldehyde, esse composto em cássia, prevene uma das ações de bactéria que é super importante para a criação de superbactéria, que existe aqui no Brasil, nos States, no mundo inteiro. Um superbactéria é o seguinte: bactéria, vamos supor que foi essa bactéria aqui, entrou no corte no seu dedo, vai entrando para um certo lugar dentro desse corte e acha um lugar que é difícil para o seu sistema de imunidade para entrar e matar a bactéria. Ele vai mandar, vamos supor que é um homem, esse homenzinho aqui, essa bactéria, vai mandar uma mensagem para outros amigos dele. Vai deixar como se for text messages, pedacinhos de comida no chão. E cada bactéria em sequência acha essa informação e começa a seguir esse caminho até que acha essa bactéria. E daí todas as bactérias começam a deixar esse sinal. De repente, agora, nós viramos de uma bactéria que foi super simples para o corpo matar. Agora nós temos 20 mil bactérias que estão criando agora uma casa. Estão criando um teto. E agora eles vão comprar guardas e criar uma cerca. É por isso que a penicilina, por exemplo, não funciona. Porque eles acabaram de criar sua própria fortaleza ao redor da bactéria, chamado... I just forgot it. Bacterial form, biofilm. Como se fala biofilm? Biofilme. Biofilme é super difícil porque cria uma defesa que nós não podemos entrar normalmente. Mas o cinnamaldehyde, lembra esses compostos aqui, cria uma linha, por exemplo, que está quebrando a habilidade de uma bactéria para falar com outra. De repente, as bactérias, em vez de seguir como se fossem formigas, você viu como formigas andam um atrás do outro? Você já foi cruel como eu? Você pega seu dedo e faz assim, na linha. Você já fez? De repente, todas as formigas estão andando, só, eu estou atrás. Não, eu estou perdido. Ele pode ver, o tio está bem lá em frente, está gritando, tio, não sei onde é que eu vou, estou aqui lá. Eles ficam assim, virando em todo lugar. Eu não sei por que isso acontece, mas eu acho muito engraçado. Mas a bactéria é a mesma coisa, ok? Cinnamaldehyde prevene a maneira de que eles possam ser como formigas e vão seguindo um ao outro. Vamos supor que você é uma árvore de laranja, aqui no Brasil. Seu código genético, a coisa mais importante para você, com uma linda árvore de laranja, é que você quer passar informação para criar um novo árvore. A coisa mais importante em código genético de tudo que está vivo. É uma coisa mais importante. Então, essa árvore precisa utilizar muito energia para se defender. De vírus, bactéria, de árvores, de aves, de pássaros, que estão vindo para comer aquela fruta ou pegar a semente, etc. Então, as árvores que não são muito fortes criam compostos que são fracos. Faz sentido? Os compostos são maiores, os compostos não funcionam muito bem contra certas espécies de bactéria, por exemplo. É por isso que certas plantas que nós gostamos de comer, nós como humanos temos que dar muita atenção para aquelas plantas. Faz sentido? Tem certas plantas que você pega, você poderia colocar no chão, em frente de o pior não sei o que, e vai crescer. Não vai ter problema. Porque os compostos são super, super ativos. Mas tem outras plantas que se você coloca em frente de quase nada, e um dos nossos filhos vem e cuspe em frente do... what is that? Cough. Tosse? Tosse na direção daquela planta, a planta fica com gripe e morre. Então, são as plantas com esses compostos mais potentes que nós queremos estudar e utilizar. Faz sentido? Sim. Okay. Então, com os protocolos, tem algumas coisas, algumas áreas que são super, super importantes. Lembra que nada que estamos falando aqui é um magic bullet.
como se fala magic? Bala de prata? Okay. Nada que estamos falando é uma bala de prata. Por favor, não pensa que se você gosta de comer tudo que está em frente de você, que você não dorme bem, você gosta de fumar, você bebe demais, mas se eu começar a usar óleos essenciais, eu vou perder 20 quilos. Não funciona assim. Você vai ter um melhor cheiro, porque está colocando os óleos em cima de você, todo mundo ao redor de você vai falar, você parece igual, mas agora está cheirando ótimo. Ok? Então, uma das áreas que temos que modificar, nós temos que modificar a maneira de que nós pensamos em nós. Temos que ajudar nosso fígado, por exemplo, a eliminar toxins, eliminar toxinas, thank you, o mais rápido possível. E tem certas áreas que nós podemos utilizar para fazer isso. Claro, nós podemos entrar em nossos banheiros, podemos eliminar certas coisas que são toxinas. Nós podemos modificar certas comidas que estamos utilizando. Faz sentido? Tem certas coisas que temos que fazer. Mas a área mais importante, quem sabe? A área mais importante que nós temos que modificar a maneira de que o cérebro e o que domina o nosso cérebro. Os pensamentos e as emoções. Os pensamentos, você vai falar sobre isso. I'm taking his thunder. Estou roubando a informação dele. Mas, você, por favor, faz o melhor trabalho a próxima vez do que eu estou fazendo. Meu português é um pouquinho fraco. Mas, se nós não começamos a limpar nossas emoções, se nós não limpamos a maneira de que nós pensamos, ou, mais importante, como que nós pensamos em nós mesmos, o nosso corpo sempre vai ficar mais fraco, menos saudável, e nunca vamos poder viver para a nossa potência. Nós temos uma potência. Claro, certas pessoas podem ser mais altas, podem correr mais rápido, mas ninguém está dizendo para nós, você não pode ser incrível. Cada um de nós vamos ter uma definição de incrível diferente um para o outro. Mas, por favor, nós temos que eliminar pensamentos tóxicos. É super, super importante. Tem muitos estudos simplesmente nessa área, de pessoas que pensam de uma forma tóxica, e os efeitos daqueles pensamentos. Aumenta a inflamação, aumenta o ganho de peso, aumenta a separação dentro do casal. É incrível. Simplesmente o pensamento. Uma das áreas super importantes com isso também é para se perdoar. É muito, muito importante que nós aprendamos a perdoar um ao outro. Eu sei que eu poderia falar sobre isso por muitas horas. É a única palavra dentro de quase cada religião. Se você é muçulmano, judeu, cristão, não faz diferença. É a única palavra que é consistente, que é mandado para nós a perdoar um ao outro em nós mesmos. É super importante, porque quando nós não perdoamos, nós aumentamos a produção de mediadores inflamatórios. Então, para as mulheres ou homens, mais especificamente as mulheres, quando nós aumentamos nosso sistema de inflamação, nós vamos aumentar a produção de cortisol. Cortisol, como se fala cortisol? Eu adoro o português e espanhol, sabe por quê? Se eu não tenho a mínima ideia como é que fala a palavra, eu simplesmente coloco O-L no fim da palavra. Você fala airport no inglês, eu falo, ok, eu não sei como se fala aeroporto. Eu vou lá, é lindo. Então, quando nós aumentamos o cortisol, o que acontece com o corpo? Quem sabe? Nós vamos começar a adquirir mais gordura, mais coisinha por aqui, e de repente nós vamos ligar para o Dr. Miguel. Ei, Dr. Miguel, você pode me ajudar um pouquinho? Sabe? Então vamos não ter que ligar para o Dr. Miguel. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar maneiras para reduzir esses problemas, ok? Doutora Ana falou que é chamado pineal. Okay? O pineal. Então, cortisol, então quando você pensa em stress ou inflamação, liga com pineal. Daí você vai não querer ser mais stressed. Ok? Eu vou passar rapidinho sobre esse conceito, porque eu acho que você vai falar daqui a um pouquinho.
Todos os anos de estudo no cérebro, a maneira de que nosso cérebro controla nosso metabolismo, ganho de peso, a maneira de que nós pensamos em sexo, a maneira que nós queremos viver a vida, se nós temos confiança, tem a ver completamente com isso aqui. Só isso. É super, super importante. O que está acontecendo é o seguinte, nosso cérebro simplesmente quer que nós tenhamos vida. É a coisa mais importante para o cérebro. Claro, faz sentido, right? E a maneira de que o cérebro faz com que nós podemos viver é utiliza prazer. Não faz negativo. Nosso cérebro não manda informação negativa para nossos sistemas ou órgãos. Simplesmente diminui a produção de endorfinas de prazer. Faz sentido porque como de todos os mecanismos que nós podemos controlar, nós queremos e devemos entender como é que nós podemos adquirir mais prazer. Então, isso é muito importante. Uma das áreas que devemos diminuir é, sim, infelizmente, não beijando. Beijando é muito importante. Mas é diminuir açúcar refinado. Açúcar refinado é tão ruim para nós. É super, super ruim. Claro, eu não estou dizendo que açúcar sintético das outras formas é melhor, claro que não. Mas, infelizmente, o que acontece com o açúcar é que esse açúcar imita certas endorfinas que o cérebro está tentando criar para que nós podemos sentir prazer. Por exemplo, a oxitocina é igual para o cérebro ao açúcar. Não tem diferença. A única diferença, infelizmente, é que o açúcar fica por mais tempo no cérebro agarrado para aquele mesmo neurônio. Então, o que acontece depois de tempo? Se nós tomamos açúcar refinado de dia em dia, de hora em hora, o cérebro fala, ok, eu não mais preciso de mim. Eu não vou produzir essas endorfinas como eu estava fazendo antes, porque você está me dando esse composto cada dia, cada hora. E daí, a razão por que é tão ruim é o seguinte, todas as endorfinas estão produzidas de uma certa quantidade, um certo volume, cada dia. Mas se nós estamos educando o cérebro que só vai precisar um pouquinho, porque estamos dando o resto todo dia, o que acontece quando nós encontramos um estresse? O estresse diminui aquela capacidade, aquela pouquinho que tem da endorfina. E se nós encontramos um outro estresse, e a terceira naquele mesmo dia, não tem mais. Já gastamos aquela endorfina e agora nós entramos para uma outra fase que o cérebro, infelizmente, não quer que nós entramos, que é chamado fight or flight, e começa a tentar a dar mais vida para nós através de informação mandando para, or demanding, como se fala demanding? Demandando que nós achamos outra forma de prazer para superar aquele estresse. É por isso que nós começamos a agir de uma forma diferente do que nós devemos agir. Nós achamos vícios. Nós achamos outras razões para superar esse estresse. Você pensar, meu cabelo está estragado hoje, não sei o quê, olha, esse já está caindo, minha camisa, essa porcaria está não sei o quê, blá, blá, blá. E os homens nós achamos 17. Eu não sei por que nós somos melhor, porque claro que nós não somos. Mas, pensa nos números, nós olhamos no espelho e achamos negativo, 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 negativo. E o que o cérebro está fazendo quando isso acontece? Não pode nos recompensar. E sendo que o cérebro não pode nos recompensar, está diminuindo a concentração de endorfinas que nós precisamos para sentir prazer. E quando essas endorfinas diminuem, nós vamos aumentar a produção de stress. De fato, se nós olhamos no espelho e pensamos coisas tóxicas, ou pensamentos ruins de nós, literalmente aumenta stress. E quando nós aumentamos stress, o que acontece? Inflamação vai juntos e crescemos pneus. Interessante, não é? Nós simplesmente porque estamos olhando no espelho e tentando ser mais do que nós somos naquele momento. Não estamos amando quem nós somos. Nossos corpos respondem de uma forma negativa. É incrível para mim. Então, todos os tópicos que nós vamos falar agora, todos os protocolos, essa aqui é a base.
Temos que eliminar pensamentos tóxicos e amar a nós mesmos. É super, super importante. Então, uma da maneira para fazer isso, você vai pegar um espelho, vou falar em 30 segundos. Você acorda, não faz o cabelo, não faz nada. Você entra no espelho, claro que nesse momento é bem provável que nós aparecemos como criatura de não sei o que, de um filme, em inglês você chamado Troll. Não sei como se fala Troll. Bem de manhã você entra lá no espelho, é difícil amar um troll, ok? É um pouquinho difícil. Mas você vai olhar no espelho e com honestidade, você vai achar uma coisa que você ama de si. Você vai olhar no espelho e falar, eu sei que eu sou uma ótima mãe. Eu sei que meus filhos não sei o que. Eu adoro a maneira de que meu cabelo cai de uma certa forma. Eu adoro. Acha uma coisa que você ama de si mesmo. Daí você vai escrever no post-it, a palavra que eu mais adoro em português. Em inglês é chamado post-it. Finalmente, vocês traduziram uma palavra completamente errada, chamada post-it. Eu adoro essa palavra. Então, vai pegar seu post-it e olhando no espelho, você acabou de falar para você, vai vocalizar, você vai falar a palavra, não é simplesmente na mente. Você vai falar, I am an amazing mother. Eu sei que eu sou uma mãe incrível. E vai escrever no post-it e vai colocar no vidro. Ok, espelho? Espelho. Vai colocar no espelho. E vai fazer isso 2 vezes por dia por 30 dias. Você acha que vai ser simples? Eu prometo que depois de 5 ou 6 dias você vai falar, eu sei que eu sou um bom mãe. Já falei isso dia 2. Ontem eu gostei do meu cabelo, mas hoje não gosto muito. E não sei o que, e de repente, eu prometo, você vai achar, no mínimo um dia, que você não pode achar nada que você ama de si. Naquela hora, não sai da janela, ou espelho. Bem, se está fazendo isso de manhã como troll em frente da janela, é um outro problema. Mas é o espelho. Vai ficar lá até que você ache uma coisa que você ama de si. É super importante. Depois, você coloca no post-it, vai pegar tangerina ou grapefruit, cor laranja. Colocar 2 ou 3 gotinhas na mão e respira por 10 segundos. Com essa palavra de amor para si, por 10 segundos. O que você acabou de fazer é ligar, criou uma ligação entre 3 partes do cérebro. Isso é super, super awesome. Você acabou de ligar a parte límbica, parte da emoção, que está criando memória e emoção, e também parte que cria essas memórias e cria a habilidade para ajudar com a produção de endorfinas. Daí, quando você passa, vamos supor, você termina, 3 horas depois, as crianças foram para a escola, você está um pouquinho cansado, você senta lá, entra dentro da casa, está cheia de porcaria, tem um bomba que o cachorro deixou lá no chão, você fala, não sei o que, blá, 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 e você vai pegar o quê? Tangerina. Coloca 2 gotinhas na mão e respira por 10 segundos. O que acontece é incrível. Aquela memória, aquela emoção, imediatamente vem de volta com o fato que você ama a si. É super, super simples. E que se você pratica todo dia, literalmente vai modificar e mudar sua vida. É uma coisa super poderosa. Você nunca mais precisa pagar um therapist. Você agora é um próprio terapeuta para você. Ok. Eu já falei sobre isso, então eu vou passar. Saúde intestinal. Ok, meu corpo está chorando para vocês. É muito amor aqui dentro. Ok, tem tópicos que vocês gostam de cobrir. Por favor, me manda algumas. 20, ok. Ok, vamos falar sobre saúde intestinal primeiro, ok? Super, super importante. Quando nós pensamos... Dá para ler? Atrás um pouquinho?
quando nós pensamos em certas áreas de nosso corpo, vamos supor que nós queremos perder peso. Tem alguém aqui que gostaria de perder peso? Tem alguém aqui que gostaria de dormir melhor? Tem alguém que gostaria de ter uma vida sexual incrível? Por favor, todo mundo levanta a mão. Ok? Levanta os 2 braços. Porque se tem alguém que não colocou os braços, eu sinto muito. Nós vamos conquistar esse problema de qualquer forma. Ok, saúde intestinal é super, super importante porque é a fundação para curar, para sarar, para ajudar esses outros problemas. Interessante, não é? Se alguém gostaria de ter uma vida com mais confiança em si, nós vamos começar com os nossos intestinos. Então, todos nós, basicamente, pela idade de 24 meses, basicamente. 24 meses, você recebeu a maioria de sua flora. Aquela flora? Não flores. Flora que existe por dentro dos intestinos. Se você teve sorte, e sua mãe e sua avó teve flora incrível, você provavelmente é aquela amiga ou amigo que você pode comer metade de uma pizza, 3 cervejas, você senta lá à noite, você quase nunca vai para o gym e você pode usar um tamanho 2. Você está sempre pequenininho, você não tem problema, você dorme bem. E daí tem as outras pessoas, que você anda na rua, você olha para a padaria, nem come a pizza e você ganhou 3 quilos. E você está dizendo, não é justo. Vamos nivelar esse momento, ok? Vamos nivelar para todo mundo é igual. O que nós estamos fazendo é o seguinte. Nós vamos aumentar a produção e a concentração da bactéria que vai nos ajudar a ter um corpo mais saudável e diminuir as bactérias que não foram tão eficientes e helpful. E é bem simples. Então, primeira coisa, lembra, nós vamos começar sempre, bem, eu não escrevi aqui, mas sempre vai falar um pouquinho sobre amar a si próprio. Super, super importante. Segunda coisa, às vezes as pessoas não gostam do sabor de certos óleos. Se você pode colocar o óleo, por exemplo, na água e simplesmente bebe, por favor, bebe, é simples. Ou se você detesta o sabor, coloca numa colher de chá, aqueles pequenininhos, aquele colherzinho, com um pouquinho de mel orgânico, por exemplo, e você vai utilizar esses óleos aqui. Você vai começar com orégano, cássia, e simplesmente coloca 4 gotas de cada 2 vezes por dia por 14 dias. Essa combinação, lembra o que foi que cássia estava fazendo para a bactéria? Diminui a maneira de que eles possam comunicar, estraga o que é chamado a parede do a parede da célula, estraga completamente. E o orégano mata todo tipo de bactéria. O orégano é incrível, de fato. Então, o que nós estamos fazendo nós estamos diminuindo a concentração das bactérias que é bom e também a bactéria que é ruim. Não faz diferença. Nós estamos matando a maioria, mais bactérias que nós podemos matar. Depois de 14 dias, nós vamos começar a mudar nossa rotina. Nós vamos começar a utilizar um probiótico. doTERRA tem um probiótico que é incrível, porque é encapsulado de 2 formas. Quantas pessoas utilizam um probiótico agora? Um probiótico. Muito bom. O probiótico que vocês estão utilizando tem uma cápsula para que passa entre a boca e o estômago para o intestino? É um pó? Quantas pessoas é um pó? Ok. Pó é bom. O problema é o seguinte, que o probiótico tem que passar pelo pH do estômago. E o estômago vai estragar quase 95% do probiótico antes que chegue ao intestino. Então é super importante que você ache um probiótico que pode passar pelaquela pH para chegar no intestinos. Então, que eu conheço, só tem 2. doTERRA vende um que é ótimo. E tem outra companhia que vende um também. Mas não vou falar sobre isso, porque eu não gosto disso. Mas esse probiótico que doTERRA tem é super eficiente, não é barato. Não é barato. É barato, não é caro e funciona muito, muito bem para todo mundo. Okay?
Esse mecanismo para ajudar a nossa saúde intestina é super simples para seguir. Não é difícil. Olha, está tomando algumas gotinhas de óleo. Vai tomar esses óleos agora por todos os 30 dias. Só isso. E daí vai aumentar com ômega. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre energia e metabolismo. Energia e metabolismo, esse aqui é um outro protocolo. De novo, é super simples. Lembra, nós estamos aumentando nosso amor próprio. É super importante. Estamos diminuindo pensamentos tóxicos. Se nós queremos pele mais jovem, para de pensar que você precisa de pele mais jovem. Ou mais que nos estressamos sobre esses problemas, aumenta o problema. Nós temos que ter amor para nós e nosso corpo vai fazer o resto. Segunda coisa, nós vamos utilizar frankincense, cinnamon, peppermint, clove. Isso aqui é um blend. doTERRA tem um blend que foram combinados com essa palavra. Eu ajudei a criar, de fato, mas eles deram um nome que eu não gosto, mas além disso é ótimo. Eles deveriam ter chamado o blend de Dr. Ana Paula, mas não deram. Mas essa aqui é super simples de utilizar. Vai ajudar. É incrível como ajuda o metabolismo. Eu vou pular rapidinho, mas outra coisa rapidinho é peppermint. Quantas pessoas gostam de hortelã? Por favor, utilize hortelã como um dos seus melhores amigos. Hortelã ou peppermint é tão bom para a pele, é ótimo para os intestinos, é incrível para ajudar o fígado a diminuir a concentração de toxinas. E se você está querendo perder um pouquinho de peso e você é como mim, eu posso comer um jantar bem leve, não é problema. Mas se você coloca brigadeiros em frente de mim, eu vou comer 25. Eu adoro chocolate, eu tenho um problema, eu vou para como se fala, vício de chocolate, é um grupo. Chocoholics, eu sou parte, nós falamos um com o outro todo dia. Mas o problema é o seguinte, às vezes nós temos ansiedade com certas comidas. Chega às 8, 9 da noite, não devemos ter fome. Mas de repente nós passamos aquela coisa que você ama, você fala, I can't. E você come 3. Daí você fica triste que você acabou de comer alguma coisa que você estava pensando não deveria comer. Peppermint vai ser seu melhor amigo. Vai pegar peppermint ou óleo, coloca 2 gotinhas na língua e espera 3 segundos. O que acontece é que nós temos uns receptores chamados TPRM8. TPRM8. Ok, there we go. Eu não tenho a mínima ideia o que significa, mas TPRM8. Esses receptores são interessantes. Você já colocou hortelã no mão, por exemplo, ou no braço, e de repente ficou com frio? Você está pensando, como é que fiquei com frio? Não está mais frio, mas está ativando aqueles receptores. Os receptores mandam um sinal para o cérebro que acabei de ser ativado. O cérebro o cérebro pensa que essa área agora está com frio. E quando isto acontece, como que nosso cérebro repara uma área de nosso corpo que fica com mais frio? Aumenta nossa circulação. Então, se nós temos uma dor de cabeça, por exemplo, vamos colocar peppermint ou hortelã na parte de trás da cabeça. Por quê? Aumenta a circulação, diminuindo os mediadores inflamatórios. É uma maneira super simples para ajudar com dor de cabeça. Se nós queremos não ter ansiedade de comer, coloca aquelas gotinhas na língua, aguarda só 3 segundos, ter força. Eu posso fazer isso por 3 segundos, não tem problema, eu vou conseguir. E acabou conseguindo. Tá vendo? É ótimo. Leve no seu carro. Se você chega num certo lugar, você sabe que alguém lá no trabalho, no serviço, vai ter 3 das coisas que você ama demais. Vai lá como se for um soldado. Você coloca o peppermint lá no bolso aqui. Você chega lá, seu amigo fala, olha o que eu comprei. Você fala, Look what I got. Eu vou ganhar essa guerra. E você joga, e se eles tentam de novo a dar, sabe o que você faz? Você fala, oi amiguinho,
Você deve aprovar se peppermint pega 2 gotinhas e coloca nos olhos de seu amigo. Eu prometo que eles não vão oferecer essa para você de novo. Ansiedade, foi embora. Ok? Então, peppermint é ótimo. Perdendo peso, quase a mesma coisa quando nós fomos falando sobre energia. Esse aqui é um blend, chamado Slim and Sassy, um blend que foi criado para ajudar o corpo em 2 formas. Smart and Sassy. That's a better name. It's a better name. Metabolic. O que estamos falando é o seguinte, nós queremos diminuir 2 coisas. Tem os piques de insulina. A razão por que nós ficamos com fome, de repente, 35 minutos depois de comer, é porque a produção de insulina aumenta para pegar os açúcares dentro de nosso sangue, correto? Mas o que acontece quando a insulina é muito e os açúcares por dentro do sangue diminuem? De repente, o cérebro pensa, não tem mais açúcar para mim, você deve estar com fome, por favor, vai lá, pega mais açúcar. Então, o que acontece é o seguinte, insulina aumenta e daí cai. Aumenta e cai. É por isso que nós ficamos com fome ou ansiedade. Cada 25 minutos entra aquele momento que caiu. Então, esse blend foi criado para diminuir essa alta-cai momento. Agora fica assim. E daí nós podemos ter mais força para não ter aquela vontade para comer entre as horas que devemos. Então, essa aqui é super, super simples. O que estamos tentando fazer é o seguinte. Estamos tentando diminuir a inflamação aguda, ou acute inflammation. É muito importante. Porque a inflamação aguda secondary, que é secundário, para bactéria ou trauma, depois de tempo aumenta para ser crônico. E inflamação crônica é o que causa a perca de osso, por exemplo. E outros fatores que nós podemos falar mais tarde, mas é uma área mais importante. É simples. Tem um produto, uma combinação chamado On Guard. On Guard é ótimo, porque foi criado para fazer 2 coisas especificamente. Diminui a inflamação e mata a bactéria ou vírus que fazem parte ao redor dos dentes e que causa cáries. Então, se alguém tem problema especificamente com seus filhos, vamos supor, que você sabe que eles estão tentando limpar os dentes, mas sempre cada vez que você vai para a dentista, tem mais um. Tem 2 respostas. Ou a dentista precisa pagar para o carro, ou seu filho tem cáries toda vez. Okay? É só uma das 2. Então, pensando que minha filha acabou de ter um cáries, ela estava super, super triste. Eu falei, você não estava usando o On Guard. Ela falou, correto, eu não estava. Eu falei, shame on you. Você deveria estar usando On Guard. Porque ajuda demais, é super, super eficiente. Ok, antimicrobial. Esse aqui é um dos meus pacientes, de fato. Esse paciente tinha diabetes, super difícil para curar, super difícil. O que sabe que normalmente nós fazemos, ele vai receber um IV, como se fala IV? Ele vai receber remédio antibiótico dentro do sangue e vai ter que usar isso por 14 dias e custa mais de $5.000. É super, super caro para fazer um IV tratamento nos States. Mas em vez, nós podemos utilizar essa combinação de óleos. Não precisa usar todos. Eu não estou dizendo que você vai usar todos esses óleos de uma só vez. Pensa assim, tem certas áreas no corpo que vai ser mais sensativos quando você aplica certos óleos. Faz sentido? Tem certas áreas que você poderia colocar fogo, não faz diferença, não vai ter muito dor. Tem outros que você toca um pouquinho, dói demais. Então, você vai diluir. O que eu estou criando agora, você vai criar sua própria antibactéria que você vai colocar no banheiro. Para aquelas vezes que o seu filho, marido, seu amigo, não sei o quê, entra e fala, oi, mamãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora você tem a sua própria mistura para ajudar. Essa aqui, eu vou falar sobre Candidase. Candida é super comum. Tem 2 formas e 2 maneiras de tratar. Vamos supor que estamos falando de candida vaginal. Olhe para certos óleos que estamos falando. On Guard, por exemplo. Se você está tratando de candidíasis vaginal, por favor, não use On Guard.
Se você colocar On Guard, você vai estar com raiva, vai doer muito, mas se você tem alguém que você não gosta, indica para eles, eu tenho um tratamento para você. Eu acho que você vai gostar muito. Eles vão começar a xingar e chorar um pouquinho e vai jogar fora a sua sample, ok? Mas essa aqui é uma aplicação utilizando os olhos que são mais sensitivos, que não vai ter esse efeito negativo. Aplicação oral, por exemplo. Especificamente, olha para os nenês. Pensa nos nenezinhos. Aquela, como se fala? Sapinho. Aquele sapinho. Olha, nós podemos utilizar certos óleos que são mais agressivos, tipo On Guard. De novo, se está criando uma mistura para seu nenê, por favor, não utilize On Guard. Utiliza Lavender e Melaleuca. Funciona ótimo. E vai diminuir a concentração de Candida para que o corpo pode sarar. Ok? Depressão. Esse aqui vai ser o último, eu preciso parar. Então, depressão. De novo, nós não estamos falando que precisa utilizar todos. Depressão, nós vamos, de novo, no início, começar com comportamentos tóxicos. Nós temos que também eliminar açúcar. Se você olha para os estudos, uma das áreas que está ligado para a depressão é açúcar. Os dois são completamente ligados. Então, passo 2, nós vamos utilizar ômega 3, 1000 miligramas, vitamina D, supplements of iron and calcium, e nós vamos começar a utilizar frankincense and clove com colher de chá de mel orgânico 3 vezes por dia. E vai colocar 2 ou 3 gotinhas de tangerina na sua água e vai beber muita água cada dia. No mínimo 8 glasses, 8 copos de água cada dia. Okay? Ajuda bastante. Okay. Am I done? We done? Okay, I can be done. You want to answer a couple of questions? Yeah, I can answer a couple questions. Ok, eu não sei se isso é comum aqui, nos States isso é super, super common. Herpes é super common. Sabe quando você pega um cold sore? Yeah, speaking Portuguese. Yeah, ok. Super comum, sorry. Esqueci falando em inglês, né? Essa aqui é uma área que os olhos funciona demais. Funciona excelente. O que está acontecendo, lembra, é que esses olhos podem entrar dentro do céu. O vírus que causa herpes, todo mundo aqui tem herpes, sabia? Todo mundo. Tem muitas pessoas que pensam, não, eu não tenho herpes. Sabe por quê? Estamos pensando em herpes tipo 2, que é transmitido de uma forma sexual. Todos nós temos herpes que foi transmitido quando nós tínhamos talvez 9 anos. Nós compartilhamos um Coke com nosso amigo e de repente nós dois temos herpes. Okay? É super comum. Esses olhos vão ajudar bastante a diminuir a concentração do vírus que existe por dentro do céu. E agora nós podemos, porque especificamente com os herpes nos lábios, antes que chegue aquele momento que chega a ser super doente e super feio, você já sente. Sabe o que eu estou dizendo? Você pode sentir que vai chegar a ser pior. Então essa aqui é uma mistura que nós podemos usar e ajuda bastante. E funciona nos dois. Não faz sentido se é HSV1 ou HSV2. Ok, agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão. Se anyone has questions. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem pergunta? Vamos fazer tipo umas 3 perguntas. Gustavo. Quanto tempo o Smart Sense ajuda a controlar a ansiedade ali no controle? Ele perguntou por quanto tempo o Smart Sense ajuda a controlar a ansiedade. Bem, depende da pessoa. Então, por exemplo, se você sabe que você vai estar comendo alguma coisa, você vai para o Bob's Burger e vai pegar um burger lá e daí utiliza o Metabolic Blend depois de comer, não vai funcionar muito bem com isso porque você acabou de introduzir muita gordura, muita proteína e muito carboidrato. A hora que vai ser melhor e vai funcionar basicamente por entre 15 a 20 minutos antes de comer aquelas coisas que você iria comer naquela hora. Faz sentido? Depois que tu toma, quanto tempo fica controlado? Normalmente basicamente 15 minutos.
Então, é bem possível que antes ou depois de comer, você aguarda 15 minutos e toma mais 2 gotinhas. Não precisa de mais de 2 ou 3 gotinhas. Faz sentido?